Bom, hoje nós vamos ver os tipos diferentes de transporte passivo. Na aula anterior, nós vimos que o transporte passivo é aquele que não consome energia porque ele acontece a favor do gradiente de concentração, ou seja, ele vai acontecer do lado que tem mais da substância para o lado que tem menos, por isso que não consome energia. O primeiro modelo de transporte passivo é a osmose. Osmose é passagem exclusiva de água através da membrana, do lado que tem mais água, que é o hipotônico, para o lado que tem menos água, que é o hipertônico, tá? Então, isso a favor do gradiente de concentração. A molécula de água é uma molécula pequena e muito ágil, então ela consegue passar rapidamente entre as moléculas de lipídio da bicamada lipídica. Por isso que ela consegue atravessar, né? A gordura, quando ela pensa em repelir a molécula de água, a molécula já passou, porque ela é muito pequena e muito rápida, tá? Coloquei aqui dois exemplos da osmose. A osmose, por exemplo, que acontece nas hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos. Nosso glóbulo vermelho ele tem uma concentração de 0,9% de sais. Então, se a gente colocar essa hemácia num ambiente de água destilada, que é 0% de sais, ou seja, hipotônico, a água que está em maior quantidade fora da célula entra e isso enche a célula tanto que ela chega a explodir. E daí o processo é chamado de hemólise, lise quebra, hemo, célula de sangue. Agora, se a gente colocar essa hemácia numa solução salina de concentração 1,5, ela tem mais água dentro do que fora. Então, a tendência é que essa água saia murchando a célula. E esse processo a gente chama de crenação. Agora, a osmose na célula vegetal tem um comportamento um pouquinho diferente, porque a célula, além do revestimento da membrana plasmática na célula vegetal, ela tem também a parede celular, que é um revestimento de celulose, que dá uma resistência maior à quantidade de água. Então, se eu colocar essa célula vegetal num ambiente hipotônico, ou seja, de água destilada, ela vai receber água, ela incha, mas ela não estoura. Então, é a célula túrgida que a gente fala. Cheia, parece que vai explodir, mas não explode. E esse processo a gente chama de deplasmólise. Agora, num ambiente muito concentrado, a água vai sair da célula, a membrana se encolhe, mas a parede permanece no local inicial. Então, ela não vai ter o mesmo aspecto de célula murcha igual a célula animal, tá? E esse processo chama plasmólise, ok? Então, osmose, transporte exclusivo de água através da membrana. Agora, substâncias diferentes da água vão passar por difusão simples ou por difusão facilitada. A difusão simples vai acontecer com substâncias lipossolúveis, que são aquelas que se dissolvem na gordura da membrana e assim passam com facilidade. Mas sempre do lado que tem mais substância, ou seja, meio hipertônico, para o lado que tem menos da substância, que é o meio hipotônico. Dois exemplos é o gás oxigênio e o gás carbônico. Agora, existem substâncias que nem são pequenas igual a molécula de água e não se dissolvem em gordura. Então, elas vão atravessar através de um processo que a gente chama de difusão facilitada. Por que facilitada? Porque vai ter uma proteína, que é conhecida como proteína carreadora ou permease, que facilita a entrada ou saída dessa substância pela membrana. Então, eu coloquei o exemplo aqui da glicose. A glicose ela é uma molécula maior que não consegue atravessar se dissolvendo nos lipídios. Então, para que ela consiga atravessar a membrana, ela precisa de uma proteína carreadora, que é uma permease específica para a glicose, que no caso é a insulina. Então, a glicose vem, se liga a essa insulina e a insulina muda a sua conformação para permitir a passagem da glicose através da membrana. Na aula anterior, eu comentei com vocês que o modelo da membrana plasmática é chamado de mosaico fluido.
e que fluido diz respeito à movimentação dessas proteínas através da conformação da membrana. Então, quando essa insulina muda sua conformação para que a glicose atravesse, é devido a esse fato de fluidez, tá? Então, através da permease insulina, a glicose conseguiu atravessar. Então, esses são os 3 processos de transporte passivo: osmose, difusão simples e difusão facilitada. Nós vimos também o transporte ativo. O transporte ativo, ele acontece contra o gradiente de concentração. Então, do meio hipotônico, menos concentrado, para o ambiente hipertônico, tá? Então, o cara já tem menos e ainda tem que doar, por isso que gasta energia. Então, eu coloquei aqui uma célula em repouso, tá? Essa célula em repouso, a concentração normal dela é ter sódio, lembra lá, Na+, em pequena quantidade, a flechinha para baixo, a professora quer demonstrar que tem pouco sódio aqui e muito sódio fora da célula. O potássio, a concentração é contrária, tem muito dentro da célula e pouco fora da célula. Quando acontece um estímulo nervoso, né, um beliscão, encostou a mão na chapa quente, né, um estímulo qualquer. Essa célula, para passar o estímulo para uma célula sequente, ela precisa de fazer bomba de sódio e potássio. Então, o que vai acontecer? Eu vou desequilibrar a quantidade desses sais. Então, como é transporte ativo, o sódio que era menos dentro do que fora, sai. E o potássio, que era menos fora do que dentro, entra, tá? Mudando a concentração de sódio e de potássio. E daí eu tenho uma célula em impulso elétrico, tá? Na apostila de vocês, as bombas estão separadas, bomba de sódio e bomba de potássio. Mas normalmente elas acontecem simultaneamente, por isso que a professora colocou junto, tá? Então, transporte ativo, a gente só tem esse exemplo que é a bomba de sódio e potássio. Só que em algumas situações, a célula precisa englobar partículas que não passam por nenhum desses processos que eu falei para vocês. E daí, a gente chama isso de transporte em massa. Vamos supor que você receba um vírus e que o seu macrófago, que é a sua célula inicial de defesa, precisa tentar destruir esse vírus. Para ele destruir, ele precisa colocar esse vírus no interior da célula. E esse processo a gente chama de endocitose, endodia interna. Então, de alguma maneira, essa célula vai englobar uma partícula maior, que não consegue atravessar a membrana. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma célula. A célula tem muita coisa dentro. Mas para a gente entender esse processo, a professora desenhou o núcleo, né, para mostrar que é uma célula eucarionte, e eu coloquei aqui essa bolinha cor-de-rosa, que é uma organela que a gente vai estudar na apostila 2, que é o lisossomo. Ele é responsável pela digestão celular. Então, lembrando da história do mosaico fluido, essa membrana pode se movimentar. Então, quando ela enxerga uma partícula que ela quer englobar, aqui representada pelo quadradinho, ela vai fazer a emissão de pseudópodes, pseudo falso, pó dos pés. Então, são falsos pés. Como é que ela faz isso? Ela se dobra, abraçando a substância que ela quer englobar. Se dobra a ponto de formar uma vesícula de membrana, tá? Que dentro vai conter a substância a ser englobada. Essa bolsa com a substância vai se unir ao lisossomo, que tem enzimas digestivas, e vai fazer o que a gente chama de digestão celular, ou seja, vai destruir a substância. Observem que a professora colocou os pontinhos aqui, indicando que aquela substância do quadradinho foi destruída, tá? Se essa substância englobada for partícula sólida, o processo de endocitose recebe o nome de fagocitose. Agora, se for uma partícula líquida, pinocitose, ok? Então, englobou e destruiu.
E os restos? Os restos dessa destruição precisam ser eliminados da célula, porque podem ser consideradas toxinas. E daí nós chamamos esse processo de exocitose, exo de externo, que também recebe o nome de plasmocitose. Então, olha só, a vesícula, que sobrou os restinhos lá do que foi digerido, ela anda na célula, até porque esse citoplasma está constantemente em movimento, que a gente chama de ciclose, até essa vesícula grudar na membrana e abrir, jogando as substâncias do resto no sangue. Aí esse nosso sangue vai ser filtrado lá no rim e esses restos vão ser lançados na urina, tá? Pra gente eliminar. Então, processo de exocitose, tá? E para a gente fechar os revestimentos, nós retomamos então parede celular e glicocálix. Parede celular é aquele revestimento externo à membrana plasmática que a gente já falou lá na osmose, e ela é encontrada em vegetais, daí feita de celulose, que é um carboidrato, nós estudamos já, presente nas bactérias, que daí tem uma proteína, que é o peptídeo glicano, e em alguns fungos a gente também encontra a parede celular, só que é feita de novo por um polissacarídeo, um carboidrato, quitina. Qual é a função? Revestimento e principalmente oferecer maior resistência, tá? E um outro tipo de revestimento que é o glicocálix. Glicocálix, ele está presente em células animais, então é uma maneira da gente diferenciar célula animal de célula vegetal. Ele é feito de carboidratos e proteínas, então é revestimento externo à membrana de carboidratos e proteínas, e a função dele é reconhecimento celular, ou seja, células iguais têm glicocálix igual e, portanto, se reconhecem para formar tecido, ok? Então, façam as anotações e completem com a leitura do material didático. Bom estudo!